O tema que, assim, eu pensei dentro da... É um termo bem amplo, né? A bibliodiversidade, pelo que a gente... É um tema também novo para mim. Então, estar aqui com vocês, eu penso muito na diversidade étnico-racial, que é um tema que eu já venho estudando, e, nesse contexto, pensei também em trazer o discurso e educação no contexto inclusivo. Alguns pontos, né, que nos inquietam nessa busca por esses estudos, e é um tema também que nos interessa muito, naquilo que a gente vem investindo há algum tempo nesse trabalho, com relação à inclusão, e especialmente em relação à população negra, na qual eu me incluo nessa luta. Então, na tela inicial, eu trago a fala da Conceição Evaristo, que para mim é uma referência, né, da literatura, né, da mulher negra brasileira, na entrevista dela no Roda Viva, recentemente, né, então repercutiu bastante, né, quando ela disse que eu não nasci rodeada de livros, né, eu nasci rodeada de palavras. Não tenho a menor dúvida de que a minha competência para a escrita foi forjada nas oportunidades que tive de escuta. Então, quando eu vi a entrevista dessa autora negra, eu fiquei muito sensibilizada, né, pela forma como ela nos representa no sentido coletivo, no sentido de ser uma referência de uma autora, né, e que eu também passei, né, a conhecer recentemente, né, nessa questão da diversidade étnico-racial. E, semelhante a uma parte da fala dela, né, eu também nasci assim, rodeada, né, em parte nasci em uma família rodeada de livros. Meu pai era historiador e teólogo, então minha mãe também foi professora por algum tempo, então na minha casa eu nasci um pouco assim, já convivendo, né, com literaturas de diversos, sobretudo da literatura religiosa, né, e da história, então, mas ao mesmo tempo, né, com relação à questão das etnias, né, dessa literatura mais afrocentrada, né, muito recente na minha vida. E encontrar essa autora que nos inspira, né, eu tenho muita alegria, e também de outras que nós vamos aqui dialogar rapidamente. O primeiro ponto, então, que eu pensei, porque, né, a bibliodiversidade étnico-racial é necessária. Então, pensando, esse termo bíblio, para mim, não seria só livros, né, mas envolve uma série. Também estou aqui para aprender sobre ele, mas trazendo, né, como o termo traz a diversidade, né, então, nessa questão da diversidade, o foco do meu diálogo aqui seria na questão étnico-racial, entendendo, né, esse termo étnico-racial, os diversos grupos que compõem a sociedade, né? Sejam as pessoas negras, né, indígenas, em todas as suas diversidades, os ciganos, os quilombolas, né, dentre outras culturas, né, as comunidades de matriz africana e de terreiro, pescadoras, né, do campo, mulheres, em todas as suas diversidades. Então, será que essa bibliodiversidade étnico-racial é necessária? E a gente vem refletindo e aprendendo, né, nessas questões de que é necessário, né, a gente pensa, desenvolver, nesse sentido, uma educação das relações étnico-raciais, na utilização não só dos livros, né, mas como um espaço político para leitura, para a biblioteca, entre outros espaços que não só, né, quando fala Bíblia, também remete ao espaço biblioteca, né, no sentido amplo da palavra, mas sabemos que a bibliodiversidade demarca um campo já, acredito, teórico também, né, pelo que eu entendi desse termo, pude ver, né, mas até é um termo novo para mim, né, mas trazendo a diversidade nesse sentido do contexto da bibliodiversidade, a questão étnico-racial. Além disso, a necessidade, né, de organização, como já preceitua, né, os estudos em relação às questões étnico-raciais, né, de termos dentro da questão afrodescendente espaços outros que visibilizem, né, sobretudo a população negra, em relação a termos centros de documentação, bibliotecas de temáticas negras,
as bibliotecas, né, museus, temos alguns museus no Brasil que dão ênfase à temática, exposições, para se divulgar um pensamento que não só o europeu, né, mas de outras culturas, como a africana, a asiática, a indígena, né, saindo um pouco daquela tradição na qual nós fomos educados, né, e das histórias que foram nos contadas. Então, buscar, então, pensamentos e jeito de ser e viver dos diferentes grupos que compõem a nação brasileira, né, em particular, né, os negros e negras. Outra questão também é dessa necessidade que nós trazemos, né, pelo que coloca as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, que discursiviza, né, toda uma prática de um propósito não só educativo, mas político e pedagógico, é uma questão muito importante, que é a identificação, né, com o apoio, como algumas universidades têm, os núcleos de estudos afro-brasileiros, ou até mesmo grupos correlatos, grupos de pesquisas, núcleos de extensões, né, de ser um espaço também para construir, né, fontes de conhecimentos da origem africana, né, a fim de nós selecionarmos conteúdos e propósitos de ensino e aprendizagem. A edição também de livros, né, de materiais didáticos. Aqui, recentemente, na EduFest, temos, a partir também desse diálogo aqui com o bibliotecário, né, Mário, o doutor Mário, né, nosso amigo, colega de trabalho, temos dialogado também dentro dessa temática, em construir, e na construção, né, e no apoio que ele deu à construção de uma cartilha. Agora, por exemplo, na pandemia, né, a gente lamenta que não estamos presencial, mas ao mesmo tempo é um espaço que se constitui aqui nas mídias, né, para trazer também essas reflexões, e construímos coletivamente uma cartilha de combate às práticas de racismo, está em processo ainda de editoração final para ser lançada. Então, esses materiais são muito importantes, né, tanto na universidade como em outras modalidades de ensino, e que atendem à Lei Nacional da Educação, não somente por ser uma lei, né, mas ser um projeto de vida para aqueles que querem e desejam assumir um compromisso com essa diversidade étnico-racial. Então, materiais que abordam essa pluralidade cultural de uma sociedade multirracial e pluriétnica, a questão também de desfazer, né, desnaturalizar muitas práticas, e também daquilo que nos foi contado pela história oficial, né, mas precisamos de obras que desfaçam essas distorções e corrijam, né. Já temos diversas obras nesse sentido já publicadas, né, sobre a história, a cultura, a identidade dos afrodescendentes, graças a algumas políticas públicas, como do Programa Nacional, né, do livro, dos programas das bibliotecas, né, escolares. Um outro ponto que nós também trazemos seria da bibliodiversidade, já trazendo mais para a questão discursiva, étnico-racial e educação, né? É um olhar que nós trazemos a partir da Lei 10.639, que coloca, né, o desafio do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, né, no currículo, como uma política afirmativa. E aí, dentro do multiculturalismo, né, dentro da diversidade étnico-racial, com foco naquelas populações historicamente excluídas, sobretudo as comunidades negras e as comunidades indígenas, né, que são ainda grupos, como nós estamos vendo agora na atualidade, que a cada dia cresce mais, né, essa desigualdade que afeta determinados grupos dentro do Brasil, né, e sobretudo aqui nós, no Nordeste, né. Então, há toda uma discursividade, né, que produz materialidade de sentido, né, não só livros, não só normativas, mas os próprios espaços, né, de leitura, de escrita. Então, eu sou muito grata a esses espaços, porque parte do que eu aprendi foi a partir de livros, né, de autores e autoras, né, foi a partir também da parte dos meus estudos nesses mais de 10 anos, né, mais da metade foi dentro de uma biblioteca, né, em salas de estudo, visitando acervos. Na biblioteca
sou de carteirinha da Biblioteca Municipal, das universidades, né? Desde que estudei na UERN, depois a vice-professora na UFES, na UFRN eu praticamente passava o dia, né, nesses espaços. E assim, me foram apresentados diversos autores, né, e autoras, e minha formação é muito forjada, né, nas práticas da leitura e da escrita, a área que eu sou realmente apaixonada, né, entre outras, né, com as quais dialogamos. Aqui, então, nós pensamos que é importante, nesse sentido, como hoje é o dia da bibliodiversidade, a gente buscar fortalecer, garantir as políticas públicas, né, do livro, da leitura, da biblioteca, as literaturas e projetos. Nesse sentido, a gente, inclusive, participou de uma frente representando a universidade, né, aqui do nosso estado, que, inclusive, tivemos um evento, né, Mário, na biblioteca da UFESA, e foi uma frente que ainda existe, né, que se articula a partir de Natal, e que traz essa defesa dessas políticas do acesso, né, à leitura, não só a leitura, ao livro, né, é importante a expansão, né, de espaços dessas bibliotecas. Daí a gente ressalta programas como o Programa Nacional do Livro Didático, que são avanços importantes, né, o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, a frente, né, que eu falei. Aqui ressalto também, né, já pensando numa parte prática nas escolas, o projeto Literáfio, Vidas Negras Importam, que é coordenado pela nossa amiga e parceira Paula, professora Paula Duarte, aqui temos o orgulho de ser parceira na Escola João Paulo II, aqui em Mossoró, né, que é um projeto que se realiza em vários meses e culmina com os alunos da escola apresentando suas leituras, tudo na temática afro, né, e pretende se ampliar também para indígena. Então, nós tivemos a honra de participar de 2 edições, agora na pandemia foi virtual, e também estamos dando um apoio ao programa do Grupo de Letramento Étnico, Racial e Cultural do PIB, da UER, do campus do Pau dos Ferros, que estamos tendo rodas de leituras de autores e autoras negros e africanos, né, sugerido também pelos alunos aqui na tela. Uma das atividades que foi a professora Maria Ângela, também tenho orgulho de ser parceira, né, com a obra da Conceição Evaristo. Então, são momentos assim, né, que vão fortalecendo, como esse momento aqui dos webinários. Na próxima tela, eu trago aqui algumas, nesse item 3, alguns intelectuais que nos inspiram, que nos fortalecem, obviamente, a partir, né, das nossas orientações que tivemos no processo da nossa formação, né, aqueles e aquelas que vieram antes de nós, e somente no mestrado podemos conhecer esses teóricos, né, negros, muito recentes, né? Já em 2004, né, tive a honra de conhecer a literatura do professor Kabengele Munanga, da professora Nilma Lino, da professora Petronila Gonçalves, a professora Yolanda, algumas eu conheci pessoalmente, como a professora Nilma, a Petronila e a Yolanda, que são, assim, algumas das referências que nos inspiram nessa temática. Obviamente que tem muitos outros e outros aqui, né, no nosso estado também, e a Grada Quilombo, mais recentemente, né, que é uma autora que tem raiz africana, né? Então, o professor também, Kabengele Munanga. Então, são alguns autores que eu ressalto esses, mas temos vários outros, né, quando a gente fala autores, tem toda uma diversidade atual, mas eu ressaltei esse porque foram aqueles que eu tive os primeiros contatos já no mestrado, né, a partir dos meus professores, né, da minha professora orientadora do mestrado, na época a professora Marluz Pereira, que através dela conheci esses autores, as literaturas, pude também investir, né, nessas leituras, e tenho muito orgulho, né, de poder ter esse diálogo, né, através da leitura e também desses autores que venham me apropriando, né, para as escritas na temática. Aqui no livro, por exemplo, do Kabengele Munanga, tem um texto que me chama a atenção, da Heloísa Pires Lima, quando ela fala dos invisíveis, né? Então, um pequeno exercício que ela coloca ao tratar sobre a literatura negra na escola
É uma experiência que me chamou a atenção na página 98, quando ela diz assim: entre numa livraria e faça o seguinte exercício, na biblioteca da escola, numa Bienal do Livro, ou se aproxime da estante de livros da sua casa. Agora, separe os que possuem personagens negros, ou então procure lembrar nos livrinhos de sua infância as figuras negras presentes nesse repertório, né? Então, esse livro é um livro pioneiro, logo quando começou a temática, né? E ele trouxe várias experiências que me chamam muita atenção quando a autora coloca, né? Porque esse assunto foi assim que eu fui despertando, né? Dentro desse exercício, né? Para estudar sobre o tema, né? E hoje busco também realizar por conta própria esses estudos no sentido pessoal, né? E também no sentido profissional. E fui descobrindo, né? Foram muitas descobertas gratificantes, né? E aqui trago um pouco desse diálogo rapidamente. Também a professora Petronila e a Nilma Lino Gomes, quando elas trazem as experiências étnico-raciais para a formação dos professores, que é muito importante, que é uma área também que estou investindo, junto com outras colegas, né, com outros colegas, assim, dentro do que as professoras também colocam, que nós concordamos muito com o que elas defendem, fazemos essa defesa, a responsabilidade social. Então, essa bibliodiversidade implica, né, nós, enquanto cidadãs, cidadãos, né, e nos exige muito mais, não é a boa vontade, né, mas o compromisso que nos cobra uma postura, foi isso que foi, né, acontecendo em nossas vidas, uma tomada de posição diante dos sujeitos, da educação que possa reconhecer e valorizar a diversidade, as semelhanças, tanto as semelhanças quanto as diferenças, e como fatores que são imprescindíveis nesse momento, inclusive, que estamos lutando, né, para garantir os processos de democracia, né? Também trago aqui um livro como uma referência que tenho me debruçado, Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras na Prática Pedagógica, das autoras Iris Maria, Nilma Lina e Miriam Lúcia. Com a disciplina que elas ministraram em um curso, eles selecionaram, né, a disciplina de literatura, né? E várias experiências nessa obra me chamam muita atenção quando elas também defendem, sobretudo a Iris Amâncio, a importância dessas experiências, né, com a diversidade étnico-racial, tanto no ensino como na pesquisa e extensão, né? E eu acho muito importante porque nesse processo a biblioteca é um espaço muito importante, onde nós sempre temos buscado não só vivenciá-la, mas enquanto pessoa, mas levar também os alunos, né? Infelizmente na pandemia não tem sido possível, né? Também na perspectiva dessa diversidade étnico-racial. E a professora Iris defende algo que eu também defendo, que é romper com o cientificismo do negro como incapaz, né? Ou muitas vezes fomos vistos, ou ainda somos, como pessoas que não realizam, né, registros escritos, porque não têm capacidade intelectual, né? Então, desfazer, romper esse equívoco é muito importante. O livro também da Yolanda de Oliveira, ela nos desperta muito com relação às experiências, é uma professora referência pioneira no debate sobre o negro e a educação, né? E no livro Relações Raciais e Educação, Novo Desafio, também ela traz, né, a importância de incorporar a temática das relações étnico-raciais e educação nas funções da universidade, né? E dentre esses aspectos, a gente vê, né, eu vejo que a área da biblioteconomia, né, a área das licenciaturas, a área dos bacharelados, né, não só das licenciaturas, né, e também aqui o lugar que nós ocupamos, que é na universidade, mas, sobretudo, também esse diálogo, ele se expande para as escolas, né, para a educação básica. E nesse contexto, né, eu defendo que a biblioteca tem um papel importantíssimo, né, para trazer diversas atividades, né, as bibliotecas também escolares. E a Grada Quilomba também, ela vai trazer no capítulo, no livro Memórias da Plantação, a Yolanda de Oliveira, né, são referências que nós andamos sempre com essas autoras negras, que, como eu falei, é muito recente, né, nas nossas formações a gente não teve esse olhar, já para ir direcionando para a minha fala de conclusão, e a Grada Quilomba também vai trazer, né, como ela vai dizer, que não há essa neutralidade do conhecimento, né? Nós devemos nos posicionar
tanto de forma objetiva como de forma subjetiva, né, no propósito de descolonizar o conhecimento. E ela vai dizer, como eu, mulher negra, né, eu fiquei assim refletindo e fazendo essa, posso produzir conhecimento em uma arena que constrói de modo sistemático os discursos de intelectuais negros como menos válido, né? É aquilo do epistemicídio que ainda acontece nos espaços, né? Então, uma reflexão nessa autora também, que é de origem africana, né? E nesse contexto ela traz vários episódios do racismo, né? Que dentro dessa diversidade étnico-racial, né? Sabemos que entra todo esse combate, não só ao racismo, né? Mas ao capacitismo, à homofobia, ao machismo, né? Dentro da diversidade entre todas essas questões. E aí, como um ponto, né? Essa diversidade étnico-racial na Lei 10.000, a partir da Lei 10.000, que nos desafia para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e indígena no currículo, complementada, né, pela Lei 11.645 de 2008. É um desafio, então, nesse contexto, né, de tornar nessa implementação mais efetiva. Essa discussão é muito nova, só tem 18 anos, né? Então, mas está sendo implementada, né? Pode não ter a contento, né? Mas já existem várias experiências nesse sentido. E aqui também ressalto, né? As mulheres negras, né? Leitoras e autoras negras africanas na formação extensionista, né? No projeto coletivo Negras, no semiárido, no qual a gente estuda obras, né, como aqui eu coloquei em tela, os 3 últimos encontros que aconteceram e o próximo que vai acontecer, a partir das obras que as alunas, pesquisadoras, professoras, intelectuais negras aqui na universidade, em diálogo com outras instituições, escolas, movimentos sociais, elas vão trazendo para os encontros formativos, né? Tanto a Bell Hooks, né? Tivemos o primeiro encontro com a Jéssica, tivemos um encontro com a Maiana, com Sejamos Todos Feministas da Chimamanda, tivemos com a Socorro Pimentel na Pretacugia, né? E agora, no próximo mês, teremos com Pâmela sobre a dororidade no discurso midiático. Então, cada um vai trazendo uma obra da sua escolha, né? E compartilha conosco essa leitura, né? Essa perspectiva. O projeto também é em diálogo, né, em parcerias, né, com o programa Desconstruindo a Amélia, com o PIBID, em apoio com o Centro Acadêmico de Educação do Campo, com o projeto Literafro e com o GEPED, né, pela Pró-Reitoria de Extensão. Então, todas são voluntárias, né, que realizam essas ações como membros, tanto do projeto como aqueles que não fazem parte do projeto, participam. Aqui, para concluir, os desafios, né, dentro dessas diretrizes, dessa discursividade, né, tanto da leitura de intelectuais negros e negras, africanos, o desafio que nos é colocado, né, de adentrarmos em temáticas, né, muito recentes, né, somente com a abertura da Lei 10.000 de 2003 para cá, 2004, que vemos, né, circulando novas literaturas, sem desprezar aqueles que nós aprendemos, né, mas ampliando, não se trata de colocar uma perspectiva no lugar da outra, mas ampliar. E para concluir, aqui os desafios colocados nessa política pública afirmativa para a diversidade étnico-racial, né, na educação, como a prática de uma educação inclusiva, né, e antirracista, implementar nos programas nacionais do livro didático e Programa Nacional Biblioteca na Escola, ações voltadas para as instituições de educação, incluindo 50 livros que possibilitam aos sistemas de ensino trabalhar com referenciais de diferentes culturas, especialmente as negras e indígenas. Isso está pleiteado, né, aprovado no Plano Nacional da Educação para as Relações Étnico-Raciais e para o estudo da história e cultura africana e indígena no currículo, a partir da Resolução 001 de 2004 e do Parecer 003 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais. Prover bibliotecas, né, com essa temática étnico-raciais nos seus materiais, e aí depende da região geográfica, também para as crianças, né?
além de prover as bibliotecas, as salas de leitura, adequada também ao jovem, né? E eu trouxe aqui essa reflexão, a primeira bibliotecária negra, né, nos Estados Unidos, Carla Hayden, né, não sei se pronuncia assim, mas eu, como fonte, né, a Associação dos Bibliotecários da Paraíba, quando ela diz nessa reflexão, me remete muito a Angela Davis, né, sobre o legado do que a escravidão ainda causa na atualidade, né, quando diz os escravos, né, eram proibidos de ler, machucavam suas mãos ou as pessoas que os ensinavam a ler eram punidas. Portanto, ter uma negra encabeçando a maior biblioteca do mundo não é um paradoxo, mas fala da história, né? Então, é desse lugar que a gente traz para visibilizar, não é, as populações historicamente excluídas, e aí, sobretudo, também as mulheres, juventude, né, mulheres negras, juventude negra. Aqui eu deixo meu obrigada a Mário, né, a pessoa especial que a gente parabeniza pelo trabalho que vem realizando, né, por tudo que também tem nos ensinado nesses diálogos, né, e que a gente possa aqui também, né, dar continuidade a eu digo, ficamos à disposição, né, para a troca de materiais e também de outras trocas no sentido desse diálogo, desse aprendizado, né? Aqui deixo minhas redes, os contatos, né? Para também, e fico para contatos e nossos trabalhos também, realizados coletivamente com várias parcerias, né? Estudantes, professores, mulheres negras, mulheres não negras, né? Porque também aqui é preciso ressaltar essa importância de um trabalho, né? Com a bibliodiversidade que envolve todas as pessoas, né? Seja em qualquer pertencimento étnico-racial. Então, muito obrigada e fico por aqui nas minhas palavras. Agradeço mais uma vez, Mário, parabenizando pelo espaço riquíssimo. Muito obrigada. Fico muito emocionada de estar aqui hoje. Mário faz parte da minha trajetória, desde a nossa passagem por Angicos, né? E foi sempre muito, como bibliotecário lá em Angicos, né? Sempre muito no diálogo, né? Sempre, mesmo com muitas demandas, né? Por sermos uma universidade nova, mas sempre um excelente profissional, a quem parabenizamos também por todo o seu trabalho, seu empenho, né? Com essas discussões e, sobretudo, com a inclusão social desses compromissos, né? Muito obrigada.